Alô pessoal, estamos de volta então para a nossa 10ª aula do nosso curso. Espero que vocês tenham tido um período aí bom de descanso, de leituras, já que a gente não pode dizer que nós tivemos boas férias diante de todo esse horror que estamos vivendo, né? Essa fase difícil. Mas, retomando então as nossas aulas, eu apenas recapitulando um pouco, eu lembrava a vocês que nós fizemos todo um percurso até a aula 9, em que nós saímos de Freud, neurocientista, falamos um pouco sobre as relações desse Freud neurocientista com o início da psicanálise, né? E que não houve exatamente uma ruptura, mas que uma certa passagem, ou se ruptura houve, mas foi uma ruptura como um salto epistemológico, que, de certa forma, ao mesmo tempo que a ruptura é continuidade, né? Falamos um pouco sobre essas relações de memória com linguagem, e como as neurociências, de certa forma, ao meu ver, sempre negligenciaram a questão da linguagem, como nós vamos ver hoje nessa aula, inclusive, como aquele fator de organização do mundo humano, tanto no que diz respeito à organização desse mundo, na nossa relação com os objetos do mundo, com aquilo que nós podemos chamar de consciência das coisas, né? Como daqueles aspectos que são inconscientes, também absolutamente negligenciados pelas neurociências, e também sobre a forma de sofrimento humano, né? As patologias mentais, nos dramas existenciais. As neurociências sempre se focaram muito dos aspectos do funcionamento neurofisiológico, que, aliás, é parte, a delimitação, digamos assim, do que era o recorte construído por ela própria para estudar o que é lícito, mas que, de certa forma, houve uma espécie de uma hipertrofia dessa visão que acabou se contrapondo a outras visões sobre o sofrimento humano, sobre a compreensão da realidade humana, que são fundamentais para esse estudo e que, de certa forma, foram criados assim, campos de tensão e de oposição onde não deveria haver, né, ao meu ver, onde deveria haver uma certa integração de informações para que a gente pudesse dar os passos seguintes que são necessários para o entendimento do que é a mente, do que é consciência, do que é inconsciente, já que nós nos interessamos por isso, né? E qual o papel tanto de linguagem quanto da memória nesse sentido. Veio bem a calhar nesse período agora, esse nosso recesso, para mim, porque durante esse período houve o lançamento do novo livro do Miguel Nicoleles, né? Aquele neurocientista brasileiro que ficou muito famoso porque foi considerado um dos 100 mais influentes cientistas dessa área no mundo, recentemente, pela revista Scientific American. Ele, de fato, tem um trabalho maravilhoso sobre a reconstituição de movimentos através de exoesqueletos, né? Então, de transformação de impulsos eletroquímicos, né, do cérebro isso sendo traduzido em algoritmos que fazem com que um computador controle certos membros artificiais, e com isso ele tem tido um progresso muito grande nessa área. É uma figura admirável, na verdade, o Miguel Nicoleles. E ele escreveu esse último livro dele, que se chama, deixa eu me lembrar aqui agora exatamente o título, né? Que é O Verdadeiro Criador de Tudo. Esse livro ele saiu nos Estados Unidos em 2018, mas o próprio Nicoleles traduziu para o português e foi lançado agora recentemente. Já se encontra à venda o livro físico, né? Mas vocês podem também baixá-lo pelo Kindle, quem se interessar. É um livro muito interessante, embora eu tenha algumas críticas a ele, que eu vou apresentar a vocês aqui. Mas é um livro interessante porque ele desenvolve uma ideia que ele já vinha desenvolvendo também em livros anteriores, como o Cérebro Relativista, em que ele escreve. Esse, infelizmente, não tem uma versão em português, que ele escreve com um amigo, que é um matemático egípcio, mas que radicado na Suíça, que é o Sicorel, o Reinald Sicorel, que é
eles criam um modelo de mente que eles vão denominar de mente relativista, ou relativística, melhor dizendo, muito baseado na ideia da teoria da relatividade de Freud, de Einstein, em que ele vai tentar dar uma dimensão relativística, ou seja, de posições relativas de funcionamento do cérebro humano, para nos dizer que boa parte do processamento do cérebro não é como queriam aqueles que advogam a inteligência artificial dura ou hard, né, aquela que nós já discutimos aqui, que segundo a qual a mente seria um processador, na verdade o cérebro seria um processador de uma informática digital, né? E que seria então um hardware que processaria essas informações, que por isso mesmo nós poderíamos processar em outro tipo de hardware, já que trata-se apenas de uma questão sintática de informação. E ele vai nos dizer que não, que dentro desse modelo dele do cérebro relativístico, que eu vou explicar já já para vocês, o cérebro funciona na sua maior parte no que é essencial daquilo que diz respeito à emergência da mente e aquilo que é característica da nossa mente e da formação do nosso ego humano. Ele é predominantemente analógico, né? Então, aquela confrontação que nós fizemos em vários momentos sobre o processamento analógico e digital. Esse livro acabou de sair, vocês podem lê-lo, então, como eu dizia, a partir do Kindle ou comprar o livro físico. É um livro de muito agradável leitura, né? É uma leitura que não é muito difícil, mesmo para quem não é da área das neurociências. Talvez para quem não é da área das neurociências, nós temos algumas dificuldades, né? Algumas pequenas dificuldades, mas que não interferem no entendimento global do livro. Nesse livro, Nicolelis ele vai nos lembrar algumas questões, primeiro, sobre essa ideia do software e do hardware, né? Que seria o processador. Ele vai nos dizer que muita da informação existente, ou que toda a informação, na verdade, existente no universo, ela é uma forma de adaptação, né? Se vocês pegarem bem, ele imagina, por exemplo, uma sequoia, ou uma árvore, uma grande árvore, com um corte, em que você vê aqueles diversos círculos, né, concêntricos, que determinam a idade da árvore, né? Então, aquilo é um tipo de informação. Por exemplo, você sabe que aquela árvore pode ter, por exemplo, 1000 anos, a partir da quantidade daqueles círculos que demonstram a passagem das estações, né? Já que as estações são cíclicas e os anos são cíclicos, e então a gente pode ter uma ideia da idade da árvore a partir daqueles círculos. Muito bem, isto é informação, e isso é uma informação analógica, né? Não é um processamento de informação. A informação está no corpo da árvore. A mesma coisa, se vocês imaginarem o nosso cérebro e o funcionamento do nosso cérebro, ele não é uma máquina que foi construída por outros, né? Como nós construímos, por exemplo, um computador, mas dentro do próprio processo evolutivo, o nosso cérebro, ele por si só, e o nosso corpo também, ele é uma forma de informação. Okay? Ele não é simplesmente um processador de informação. Ele não é um hardware. Ele é ao mesmo tempo um hardware e um software. Só que um software de uma informação analógica, que está na forma do corpo. Ok? Então nós não podemos pensar que um cérebro poderia ser perfeitamente reproduzido em uma máquina, já que uma máquina não poderia reproduzir perfeitamente o que é a biologia do nosso cérebro, né? Então, como se o cérebro, como o cérebro tem ele próprio informações que são analógicas, como aqueles círculos da árvore, que já são uma forma de informação, né? Se você matar a árvore, você perde aquela informação. Não é simplesmente um algoritmo sobre o funcionamento da árvore, mas são formas de informação que são intrínsecas ao próprio processo do desenvolvimento evolutivo, né, da evolução, e que por isso mesmo o nosso cérebro ele guarda essas características. Muito bem. Nicolelis vai nos lembrar também que muitos dos modelos que foram criados para o funcionamento do cérebro diz respeito
muitos deles dizem respeito a o processo intrínseco do funcionamento neuronal criando códigos, né? Que seria então aquilo que nós falamos do código do binário, disparo, não disparo, e que por isso mesmo nós iríamos então criar um código que seria o funcionamento do cérebro, e que por isso, e que boa parte da inteligência artificial tenta reproduzir isso, né? Nicoleles vai nos dizer também que ele discorda desse processo, não que ele negue o processo. Naturalmente que existem processamentos digitais no cérebro, dentre eles esse do controle de uma série de funções a partir do funcionamento do tudo ou nada, do 0 ou 1, né, desses neurônios. Mas que existe uma integração, né? E daí ele vai começar então a nos colocar dentro desse conceito de cérebro relativista, uma interação entre as diversas regiões do cérebro para formar então aquele processamento que vai nos fazer pensar, nos fazer agir, nos fazer sentir. E muito desse modelo de Nicoleles é tributário da própria experiência dele como neurocientista. Então ele fala de cátedra, ele não cria simplesmente um modelo daquilo que nós chamávamos de um laboratório mental, embora ele o faça também, né? Ele faz uma unificação desse modelo com aquele modelo do cientista do laboratório, né? Da observação. Então ele tem uma larga experiência, tanto nos aspectos empíricos, quanto nesse livro, na busca de transcender, de passar além desse modelo empírico para a criação de modelos potencialmente testáveis no futuro. Né? Então, talvez ele realize o ideal que seria então o casamento desse empirismo. Você se lembra que eu falava para vocês da tradição empirista inglesa, né, do século XVII, com Francis Bacon, por exemplo. Então ele casa esse empirismo de Bacon com aquelas características muito continentais da Europa do racionalismo cartesiano. Então, de criar modelos, né, mas isso seria o racionalismo, mas também de fazer a aferição desses modelos a partir das observações empíricas que ele faz. Ok? Muito bem. Então, o modelo do cérebro relativista é criado a partir dessas experiências que ele realizou no seu laboratório com vários colaboradores, né, de pessoas que fizeram pós-graduação, com doutorado, pós-doutorado, e que passaram ao longo desses últimos 30 anos pelo seu laboratório na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. O que Nicoleles fez? Qual é o trabalho, esse trabalho empírico, né, esse trabalho de formiguinha, e somando esforços e dados de cada um desses trabalhos experimentais? Ele descobriu uma maneira de criar algoritmos computacionais, né, para traduzir os disparos neuronais em regiões motoras e transformar esses disparos em movimento, né? Então, por exemplo, alguém que teve uma secção de medula e que não tem movimentos nas pernas. Então, ele criou condições para que uma quantidade muito grande de neurônios sejam captados a partir de eletrodos, né? Os disparos desses neurônios em região motora, e fazer com que aquele padrão de disparos se transforme em movimentos, né, de um braço mecânico. Então ele transforma aquele padrão de disparos num algoritmo informacional, no computador, que por sua vez controla o braço mecânico. Ok? Isso é feito baseado numa projeção estatística, né, já que nós não temos tecnologia para monitorar todos os neurônios do movimento, todos os neurônios do córtex motor e das suas relações com outras regiões corticais, naturalmente. Mas ele pega um certo número, um número que tem aumentado progressivamente, exponencialmente, a partir da tecnologia que é desenvolvida para isso, né? E ele consegue, então, captar a informação de vários desses neurônios, ok? Traduzindo, então, um padrão
para cada um desses movimentos. E ele tem, então, conseguido progressivamente fazer com que esse movimento se torne mais fino, muitas dessas pesquisas são feitas com macacos rezos, né? Ele já conseguiu, por exemplo, fazer a longa distância. Para isso não haveria maior dificuldade, é a transmissão dos dados desse algoritmo para um braço mecânico em outra região, por exemplo. Ele fez isso, me parece que com ele nos Estados Unidos e que um braço mecânico, se eu não me engano, no Japão. Ok? Então, a partir disso, Nicoleles percebe que existe um padrão que não é somente dos disparos neuronais, né? Mas que esses disparos neuronais, ou seja, é um processo intrínseco, interior ao próprio neurônio, quando eles se espalham, eles criam um padrão extraneuronal por formação de um campo eletromagnético, né? Ou seja, se você tem vários neurônios disparando, a diferença, né, de carga desses neurônios cria uma carga eletromagnética, ok? Que se distribui nos neurônios. Se distribui sobre a superfície, né, cortical. Ele vai, então, nos dizer, isso é interessante, porque vocês se lembram, por exemplo, que Francis Crick, ele advogava a ideia de que os neurônios eles entravam numa certa sincronização de 40 Hz, né? Então, era aquilo que formava, que nós discutimos longamente aqui, aqueles padrões, né, topológicos e topográficos daquelas árvores neuronais que davam consistência aos objetos do mundo, né? Então, eu vejo o urso novamente, existe um padrão de disparos no meu cérebro que que codifica um padrão de disparos, ou melhor dizendo, primeiro, um padrão topográfico de neurônios que são iluminados, entre aspas, e isso é o aspecto analógico, né, que codifica o urso, e os disparos neuronais, esse é o processo que não é mais analógico, mas que é digital, que dá consistência a isso no tempo, né, que vai fazendo a sintaxe das informações para que eu saiba que aquilo é um urso, que o urso está em movimento, que o urso isso, e o urso aquilo, ok? Então, Crick dizia que essa conexão ela ganhava consistência, ela era sincronizada a partir de 40 Hz. Né? Nicoleles vai nos dizer que essa consistência ela se dá não mais no neurônio, então não diz mais respeito a quantos hertz, quantos disparos o neurônio faz. Mas essa consistência se daria a partir dessa emergência de um campo eletromagnético, que seria a consequência dos disparos, né? Mas que seria como se fosse assim, um metaprocessamento, né? Que já não é mais dos neurônios, mas que é um processamento que se dá através do quê? Através das camadas, das forças físicas e eletromagnéticas que estão em interação a partir daí. Isso se deu porque era o que ele observava quando ele queria fazer, por exemplo, um movimento, né, num braço mecânico, e que ele pega, então, aquela relação estatística entre esses diversos disparos. O modelo é muito interessante, mas o que eu vejo nesse modelo de Nicoleles é que, na minha opinião, ele confunde um pouco o epifenômeno, ou seja, aquilo que acontece como consequência, né? Ou seja, é verdade que é criado esse campo eletromagnético, mas ele pega a consequência como a causa, como sendo isso o processamento, né? E por isso mesmo, como ele pega os resultados estatísticos desses disparos, ele vai conseguir, dentro desses resultados estatísticos, criar um algoritmo que faz um movimento. Mas extrapolar isso para toda a complexidade do cérebro, inclusive para a formação, por exemplo, do pensamento humano, me parece que, mesmo que ele tenha razão, né, é possível que algum grau de emergência tenha relação com essa formação de campos eletromagnéticos, que ele vai dizer que é a cola que dá consistência a cada um desses circuitos em algum dado momento preciso, né? A cola, no sentido que daria consistência para que aquilo que está codificando um determinado objeto, né, objeto aí no sentido lato do senso, né, ou seja, tudo que diz respeito à consciência, no sentido de um objeto para a consciência em cada momento, ele vai dizer que o que dá essa consistência é uma sincronização eletromagnética, e não mais dentro do neurônio, mas a consequência daquilo que emerge a partir dos disparos neuronais, a partir da eletroquímica neuronal. Não sei se vocês estão entendendo. Eu sei que esse é um tema
não muito simples, né? Talvez mereça a leitura do livro do Nicoleles, que é um livro muito interessante, apesar dessas, que eu considero, desses saltos que ele tenta dar, ainda sem uma escada necessária para dar uma certa segurança nesse salto, né? Muito bem. Ele vai então dizer que esse campo eletromagnético é que vai dar então essa sincronização. E ele conta algumas histórias que isso é interessante. Por exemplo, os disparos neuronais de animais diversos, como ratos e mesmo no caso dos macacos, e alguns experimentos que foram feitos também com humanos, que é mais difícil naturalmente fazer esses experimentos com humanos, demonstram que quando nós realizamos atos coordenados, por exemplo, isso nos colocaria dentro, por exemplo, de uma neurociência sociológica, né, de funcionamento social, que quando nós realizamos atos em uníssono, atos coletivos, né, os ratos, quando eles vão fazer determinados comportamentos que são coletivos, os pássaros, por exemplo, as revoadas de pássaros, vocês imaginem, por exemplo, as revoadas de andorinhas, né, que voam em formação e que têm uma extraordinária capacidade de coordenação. O Nicoleles vai nos dizer que existe uma sincronia, uma sincronização, né, dos cérebros desses animais, e que essa sincronização ela se dá pelos disparos neuronais, naturalmente, mas sobretudo por esse campo eletromagnético que faria isso de uma maneira muito mais rápida, né, próximo da velocidade da luz, do que os neurônios seriam capazes de fazer, já que, por exemplo, se você pegar um neurônio que vai do córtex à musculatura do seu pé, né, um neurônio piramidal, você teria uma velocidade de 125 metros por segundo, que é muito grande para um corpo que não tem 125 metros, mas que seria pequena, na opinião de Nicoleles, para o processamento complexo do cérebro. Então, ele vai nos dizer que o que explicaria esse processamento muito rápido seria justamente porque ele seria feito a partir da interação dos campos eletromagnéticos, que faria essa interação na velocidade próxima da luz, né? Muito bem. Essa coordenação dos diversos animais, como no caso da revoada dos pássaros, ou do movimento de peixes, de cardumes, né? Segundo ele, seriam formas de sincronização eletromagnética desses diversos cérebros, dos cérebros propriamente dito, mas também dos cérebros entre si, que explicaria a forma que nós temos de dar consistência ao mundo, de dar organização ao mundo, de transitarmos dentro desse mundo, né? Esse é um modelo também que nos lembra o modelo que eu já citei algumas vezes para vocês aqui, de Thomas Metzinger, que ele, no seu livro O Túnel do Ego, ele vai nos dizer que nós não temos nenhum self, nenhum ego, mas que ele é construído, ele é como uma espécie de uma fantasia, ele é uma imagem que é construída ao longo do tempo, na forma como nós vamos criando figura e fundo, vamos recortando a realidade a partir de um processo que foi criado a partir que foi evoluindo, né, dentro do processo de seleção natural, que nos faz, dentro do interesse de cada animal, né, separar o objeto e fundo, e nós transitarmos a partir desse universo de objeto e fundo do que nos interessa, separando e criando, na verdade, dando consistência a objetos que, em última instância, não tem consistência nenhuma se nós pegarmos no mundo físico, né, que são partículas em movimento. Okay? Então, para Nicoleles, o que daria essa consistência do nosso mundo seria essa sincronização. Nós vamos sincronizando objetos, sincronizando imagens e sincronizando de tal forma que dão consistência aos objetos e ao nosso eu. Okay? Isso é muito interessante se nós pegarmos o mundo natural. Eu até concordo que no mundo natural esse tipo de modelo funciona bastante, né? Se nós pensarmos, por exemplo, dentro do funcionamento coletivo dos cardumes, dos peixes, né, dos pássaros, funcionaria bem. Ocorre que quando nós entramos no mundo dos homens, no mundo dos homens e mulheres, ou seja, do mundo da humanidade, nós percebemos que a consistência dos objetos deixa de ser uma consistência natural, né? A consistência de um mesmo animal, do animal
que observam um semelhante, isso certamente está codificado dentro da própria natureza. Nós já nascemos com a capacidade, ou a maioria dos animais nasce com a capacidade de identificar, por exemplo, o que é próprio, né? O próprio corpo, pela permanência do corpo, e aquilo que é semelhante, então os seus semelhantes. Provavelmente já nascemos também com aqueles medos que são específicos, aqueles famosos medos, por exemplo, que os mamíferos têm dos répteis, etc. Então, são consistências que já são programadas pela própria natureza, né? E que também existe algum grau de aprendizagem, né, dentro da natureza, em que diz respeito, então, a algumas questões que são biologicamente codificadas e outras que são aprendizados a partir da imagem, né? Então, vamos chamar assim, do imaginário. Ocorre que os humanos, eles começam a sair disso na medida que começam a nomear as coisas, né? E quando nós começamos a nomear as coisas e criamos a linguagem, o processo de sincronização, vamos chamar assim, o processo de organização da nossa realidade, ela deixa de depender, embora, claro, nós continuemos a usufruir daquilo que a natureza nos deu. Certamente, muitos dos processos que ocorrem nos animais, outros, né, nós também ainda os utilizamos. Talvez haja algum grau de sincronia entre cérebros, né, em fenômenos de massa, que seja semelhante ao dos animais. Nós não saímos da natureza. Mas nós demos um salto vertiginoso para uma outra dimensão, né, de organização, que é aquela que é dada pela linguagem. Então, nós passamos de um mundo natural, que tudo isso que Nicoleles falou, que Metzing desenvolveu, é válido, né? Mesmo que estejam corretos ou incorretos, mas o modelo é coerente e pode explicar esse mundo natural. Ele é bastante interessante. Eu recomendo, inclusive, a leitura de ambos. São livros muito potentes e muito interessantes. Mas o que vai dar a dimensão de organização social, né, sem perder esses elementos naturalmente naturais, mas o que vai dar a verdadeira dimensão humana dos processos de organização social, mas também da própria subjetivação, do entendimento do que é o si mesmo, né? É a entrada na linguagem, que é quando nós começamos a criar narrativas sobre, primeiro, a nomeação, né? Antes das narrativas, a nomeação, a criação de significantes. Eu digo primeiro, mas eu não estou criando nenhuma hierarquia, provavelmente essas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? É muito difícil falarmos sobre isso agora. Mas assim, a nomeação das coisas, né? E o desenvolvimento de regras para a relação dessa nomeação das coisas, que é a entrada na linguagem, com a sua capacidade tanto sintáxica quanto a nossa capacidade que nós desenvolvemos, a capacidade semântica, de entendimento sobre essas palavras, sobre o sentido das palavras, o sentido dos significantes e o sentido das frases, das orações, das expressões diversas. Então, a entrada na linguagem nos permitiu um grau de organização e de sincronização que já não tem mais a dependência desses fatores naturais. E que quando nós queremos entender de onde vem a mente, né, de onde vem a consciência, e a consciência humana como uma forma, como uma produtora, por exemplo, de cultura com criação, nós não podemos nos submeter a esses limites, que são os limites do desenvolvimento da natureza, a partir simplesmente dos modelos de ciências naturais e o modelo darwiniano de adaptação. Embora, claro, a gente possa entender que a própria linguagem faz parte da natureza e que também foi desenvolvida como uma forma de adaptação. Mas ela cria regras próprias que já não são mais redutíveis a aquelas regras mais cruas, brutas da natureza, né? Que determinaram certamente a evolução de um cérebro que tem tanto funções, tanto processamentos analógicos quanto processamentos digitais. Mas, apesar de tudo isso, dessas críticas que eu estou fazendo a você, que eu estou fazendo sobre o livro de Nicoleles, é um livro que eu recomendo a todos, né? Um livro bastante interessante, e ele próprio diz que é uma espécie de um legado, é um resumo do que ele vem trabalhando ao longo de 30 anos. E é um trabalho bastante respeitável, muito interessante. Ele, sem dúvida nenhuma, é um neurocientista de primeira grandeza,
e que se aventurou a sair do laboratório para criar modelos que vão ser testáveis, que nós vamos, a partir de agora, certamente, outros neurocientistas vão ver isso como uma espécie de um programa de pesquisa para levar adiante, né? Então, é um livro que eu recomendo a vocês, como também o livro do Metzger. O problema do livro de Metzger é que não tem em português, né? Esses livros todos são muito facilmente encontrados em Kindle, no Kindle. E no caso do Nicoletti, você tem as duas versões, né? Já está sendo vendido, começou se não me engano, a semana passada a ser vendido nacionalmente. Ok? Muito bem. Então, a próxima semana, nós vamos ter uma próxima aula, aí já muito focada na linguagem mesmo, e nós vamos fazer a nossa discussão do sábado, que seria hoje, né? Na próxima semana, a discussão que vai versar sobre as duas aulas, tanto a aula de hoje, quanto a aula da quarta-feira da próxima semana, ok? A nossa 11ª aula, que será da próxima semana. Grande abraço para vocês e até lá.